Então, quanto aos requisitos exigidos para a admissibilidade dos embargos de divergência, né, primeiro devem ser atendidos os pressupostos recursais comuns a qualquer modalidade de recurso, ou seja, né, legitimidade recursal, interesse recursal, né, tempestividade, preparo, regularidade formal, inexistência de qualquer fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Os embargos de divergência, eles são interpostos por petição, dirigidos ao órgão competente para apreciá-lo. Então, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, você vai dirigir os embargos de divergência para o Pleno do Supremo, que vai analisar o recurso, vai analisar a divergência entre o entendimento firmado pelas suas turmas no julgamento de um recurso extraordinário, um entendimento diferente, diverso, divergente. Então você vai direcionar para ele. No STJ, conforme a divergência, você vai direcionar para a seção ou para a corte especial, conforme a divergência de entendimentos entre os seus órgãos fracionários. Então, acompanhando essa petição de interposição, vêm as razões recursais, que são as razões do embargante, onde ele vai demonstrar exatamente a divergência de entendimento jurisprudencial entre os órgãos internos do tribunal. Em outras palavras, ele vai demonstrar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que a primeira turma, no julgamento de um recurso extraordinário, proferiu uma decisão que contraria o entendimento da segunda turma proferida no julgamento de um recurso extraordinário que trata de uma questão semelhante. Então ele vai não simplesmente transcrever as emendas do acórdão recorrido, embargado e do acórdão paradigma, mas ele vai fazer o confronto analítico, para mostrar a similitude fática, a semelhança entre os casos que estão sendo julgados. Aí a dúvida pode ser o seguinte: como provar a divergência? Então você prova a divergência juntando cópia de inteiro teor do acórdão paradigma ou dos acórdãos indicados como paradigma. Se preferir, você pode mencionar a publicação do acórdão paradigma num repositório oficial ou autorizado de jurisprudência. Ou simplesmente você pode reproduzir o acórdão paradigma, que consta da internet, indicando a fonte de consulta. Então é dessa forma que você prova a divergência. Então, interpostos os embargos de divergência, vai ser nomeado um relator, um ministro relator. Esse ministro relator, ele vai processar os embargos de divergência de acordo com o regimento interno do tribunal. Então, o processamento dos embargos de divergência é disciplinado no regimento interno do respectivo tribunal superior. Então, nesse momento, ele profere um juízo de admissibilidade e, não sendo o caso, por exemplo, de interposição dos embargos, não demonstrada a divergência, os casos não são semelhantes, por exemplo, ele pode inadmitir de plano os embargos de divergência. Caso ele determine o processamento, ele manda intimar a parte contrária, embargada, para oferecer as contra-razões. Eu me esqueci de falar, acho desnecessário, mas vou falar, o prazo para a interposição dos embargos de divergência são de 15 dias úteis. Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, núcleos de práticas jurídicas e
litisconsortes com procuradores distintos, desde que o processo não seja eletrônico, possuem prazo em dobro. O mesmo prazo de 15 dias úteis é o prazo para o oferecimento das contrarrazões. Então, uma vez oferecidas as contrarrazões, o relator ele profere um segundo juízo de admissibilidade. E ele pode, inclusive, negar seguimento ao recurso nesse momento. Se não for o caso, se foram atendidos, preenchidos todos os pressupostos recursais, se não for o caso de um juízo negativo de admissibilidade, então ele inclui o julgamento, o recurso para ser julgado, inclui em pauta de julgamento. E aí o órgão competente vai proferir o julgamento, provido os embargos de divergência, ao mesmo tempo que se modifica o acórdão embargado para que prevaleça o entendimento manifestado no acórdão indicado, obtém-se a uniformização da jurisprudência, firmando-se um entendimento a ser seguido pelo próprio tribunal e pelos demais tribunais e juízos a ele vinculados. Para definirmos o assunto, para encerrarmos em definitivo o assunto, cabe falar brevemente sobre os embargos de divergência repetitivos. Então o STJ ele firmou um entendimento que é possível aplicar aos embargos de divergência a técnica do processamento e julgamento dos casos repetitivos. Então, em outras palavras, para que os senhores possam entender. Quando existirem vários embargos de divergência, um número grande de embargos de divergência, versando sobre o mesmo tema, é possível aplicar a eles o procedimento dos repetitivos. Então, se sobresta, se paralisa a tramitação de todos os embargos de divergência que versam sobre o mesmo tema, escolhe-se 1, 2, 3 embargos de divergência para serem julgados por amostragem e o julgamento proferido desses embargos por amostragem vai prevalecer para todos os demais embargos de divergência que versam sobre o tema semelhante. Então é preciso que os senhores saibam que aos embargos de divergência repetitivos, é possível se aplicar a técnica de processamento e julgamento de casos repetitivos. Um grande abraço, fiquem com Deus e sejam felizes.